Derivadas. Temos a função aqui, f de x igual a x mais 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado menos 3. Para derivar essa função, existem duas formas. Ou você aplica a regra da divisão ou a regra do produto. Neste vídeo, a gente vai fazer a regra da divisão. Então, temos, primeiramente, para resolver esse problema, vamos transformar essa raiz quadrada num expoente meio. Então, f de x igual a x mais 1 sobre x ao quadrado, abre parênteses, x ao quadrado menos 3 elevado a meio, Eu transformei essa raiz quadrada no expoente meio, porque daí fica mais fácil de entender a derivada. Então agora a gente vai aplicar a regra da divisão. A gente vai, chamar a função aqui do numerador de u e a função aqui de baixo de v, Agora vamos aplicar, a regra da divisão, Então temos aqui, derivando essa função, f' de x, vai ficar igual. Pela regra, a gente tem que derivar a função u, então deriva x mais 1. Então, derivando x mais 1 em relação a x. Vezes, repete a função v é essa função aqui de baixo. Então, repete o x ao quadrado menos 3 elevado a meio. Menos ainda, repete a função u, que é x mais 1. Então, repete a função u, que é x mais 1, vezes a derivada de v, que é a função aqui de baixo. Então, temos que derivar o x ao quadrado menos 3 elevado a meio, derivando, Vamos ter que derivar essa função aqui, em relação a x. Sobre ainda, o v ao quadrado. Então, tudo isso aqui sobre o x ao quadrado menos 3 elevado a meio ao quadrado. Então, vamos agora ver o que dá para fazer aqui na próxima linha, Derivar essas partes aqui. Então, f' de x igual. X mais 1, derivando em relação a x. Então, a derivada de x em relação a x é 1, somado. A derivada de 1, que é uma constante em relação a x, então é 0, A derivada de constante é 0. Vezes, só repete esse termo aqui que não tem nada para fazer. Então, repete o x ao quadrado menos 3, elevado a meio, menos x mais 1, também só vai repetir aqui, não tem nada para fazer com ele, repete, vezes, agora nós temos aqui, x ao quadrado menos 3 elevado a meio, derivando essa função. Aplica a regra da cadeia, Passa esse expoente meio para frente da função, repete a função que está dentro do parênteses. Então, repete o x ao quadrado menos 3 e tira 1 do expoente. Então, meio, menos 1, vezes ainda a derivada da função que está dentro do parênteses. Então, vezes a derivada de x ao quadrado menos 3 em relação a x. Sobre, o denominador. Que a gente vai poder simplificar aqui, Nós temos x ao quadrado menos 3 elevado a meio ao quadrado, fica só x ao quadrado menos 3, elevado a 1, Porque a gente simplificou esse meio com esse 2 aqui. Agora o que dá pra gente fazer aqui? 1 mais 0 é 1, 1 vezes a função da frente é essa própria função. E temos que derivar essa função aqui atrás. É o que a gente vai fazer na próxima linha. Então, temos f' de x igual. 1 mais 0 é 1. 1 vezes a função aqui, repete essa função ali. Então, x ao quadrado menos 3 elevado a meio, menos, menos x mais 1 aqui, vezes o meio aqui da frente, que não tem nada para fazer, só repete esse meio, vezes x ao quadrado menos 3 elevado a meio menos 1. Vai ficar x ao quadrado menos 3, meio menos 1, fica menos meio, Vezes, agora nós temos que derivar x ao quadrado menos 3 em relação a x. A derivada de x ao quadrado, a gente sabe que é 2x, Menos a derivada de 3, que é uma constante, então vai ser 0. Ou seja, essa função aqui menos 0 não vai interferir em nada. Sobre ainda, o denominador comum aqui, que é o x ao quadrado menos 3 elevado a 1, Qual que a gente pode fazer aqui? Simplificar o que dá para simplificar, Dá para simplificar esse 2 aqui de baixo com esse 2 aqui de cima, que a gente vai fazer na próxima linha. Então, temos aqui f' de x, igual x ao quadrado menos 3 elevado a meio, só repete. Então, repete o x ao quadrado menos 3 elevado a meio, menos x mais 1 também só vai repetir, Repete o x mais 1 aqui. Agora, nós temos aqui, meio,
multiplicando e 2 aqui em cima. Então a gente pode simplificar esse 2 aqui de baixo com esse 2 aqui de cima. O que, que sobra? Sobra o 1. 1 vezes x ao quadrado menos 3 elevado a meio fica x ao quadrado menos 3 elevado a meio, né? Vezes ainda o x que está aqui sozinho, né? Então vezes o x aqui. E o zero já desapareceu, né? Porque qualquer função menos o zero não vai interferir em nada. Sobre o denominador comum, que é o x ao quadrado menos 3. Sobre o x ao quadrado menos 3 elevado a 1, né? Ou simplesmente x ao quadrado menos 3, né? Nem precisa indicar o expoente 1 aqui. O que a gente pode fazer aqui? Nós temos uma função aqui, que está elevada a meio, né? Essa função aqui é x ao quadrado menos 3 elevado a menos meio, né? Então a gente pode passar essa função para baixo da fração aqui e mudar o sinal do expoente. É o que a gente vai fazer na próxima linha. Então, f' de x igual. Essa primeira parte aqui só repete, então repete o x ao quadrado menos 3 elevado a meio, né? Menos x mais 1, também só vai repetir, então repete o x mais 1 aqui, vezes, né? Eu vou colocar esse x que está aqui atrás aqui junto com esse x mais 1. Então, vezes o x aqui. Agora, sobre o quê? Eu vou passar essa x ao quadrado menos 3 elevado a menos meio para baixo da fração. Então, fica x ao quadrado menos 3 elevado a mais meio, né? Passei para baixo da fração, muda o sinal do expoente. Era menos meio, agora passando para baixo da fração fica mais meio. Sobre ainda, né, o denominador comum a gente não fez nada, que é o x ao quadrado menos 3 aqui. Então, sobre o x ao quadrado menos 3 elevado a 1. Vou deixar ele indicado aqui. Agora, o que tem que lembrar? Quando está uma função aqui sozinha, nós temos que lembrar que ela está dividida por 1. Então, o que a gente pode fazer? Temos uma fração aqui e menos a outra fração aqui. A gente pode aplicar o mínimo múltiplo comum entre 1 e x ao quadrado menos 3 elevado a meio. Então, o mínimo entre 1 e x ao quadrado menos 3 elevado a meio é x ao quadrado menos 3 elevado a meio, né? 1 vezes isso aqui é isso aqui. Então, o mínimo dessa divisão aqui é esse termo aqui. Então, a gente vai fazer isso na próxima linha. f' de x igual, né? Sabendo que o mínimo ali, aqui de cima é essa função aqui. Então, x ao quadrado menos 3 elevado a mais meio é o mínimo. Então, agora o que a gente vai fazer? X ao quadrado menos 3 elevado a meio dividido por 1 é x ao quadrado menos 3 elevado a meio. Vezes x ao quadrado menos 3 elevado a meio fica x ao quadrado menos 3 elevado a 1, né? O que você tem que lembrar? Você tem que lembrar daquele caso assim, ó. Tem uma base A qualquer elevado a meio, vezes outra base, né, a mesma base A elevado a meio, ou a qualquer outro expoente, o que você faz? Essas duas funções estão multiplicando, você conserva a base A e soma os expoentes. Meio com meio fica 1. Foi o que aconteceu nesse caso aqui. Nós temos x ao quadrado menos 3 elevado a meio vezes x menos 3 elevado a meio. Repete a base, que é x ao quadrado menos 3, e soma os expoentes. Meio com meio dá 1. É isso aí. Agora, continuando. X ao quadrado menos 3 elevado a meio dividido por x ao quadrado menos 3 elevado a meio dá 1, né? 1 vezes o numerador, que é x mais 1 vezes x, fica menos o x mais 1 vezes x, né? É isso aí. Sobre, né? Não podemos esquecer dessa parte aqui de baixo, que a gente não fez nada com ela. Então, sobre o x ao quadrado menos 3 mais 1. Sobre o x ao quadrado menos 3, né? Sobre 1, né? O que a gente pode fazer aqui? Como nós temos aqui uma fração aqui em cima sobre, né, lembrando que tem um 1 aqui embaixo, sobre uma fração aqui embaixo, né, digamos, essa fração aqui está dividindo essas duas, né, fração sobre fração. O que se faz nesse caso? Você conserva essa fração aqui de cima, né, essa primeira fração, e multiplica pelo inverso da segunda fração. É o que a gente vai fazer nessa segunda linha, na próxima linha, no caso. Então, aqui nós temos... então, repetindo ali, f' de x, né? Já está quase terminando o problema. Temos aqui, o que se faz? Fração sobre fração. Você repete a primeira fração. Então, vai repetir o x ao quadrado menos 3 elevado a 1 menos o x mais 1 vezes x, né? Sobre x ao quadrado menos 3 elevado a meio. Sobre o x ao quadrado menos 3 elevado a meio, né? Conservei a primeira fração, agora multiplico pelo inverso da segunda. A segunda é x ao quadrado menos 3 elevado a 1 sobre 1. O inverso dela é 1 sobre o x ao quadrado menos 3 elevado a 1, né? Agora o que a gente pode fazer aqui, ó? Nós temos fração
multiplicando fração, você multiplica linearmente, né? É numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, o que a gente vai fazer na próxima linha. Então, f' de x, só para finalizar aqui, nós temos x ao quadrado menos 3 elevado a 1, menos x mais 1 vezes x. Vezes 1, repete essa função aqui, né? 1 vezes essa função é essa própria função. Então, vai repetir o x ao quadrado menos 3 elevado a 1 menos o x mais 1 vezes x, né? Sobre. Agora nós temos aqui embaixo o x ao quadrado menos 3 elevado a meio vezes o x ao quadrado menos 3 elevado a 1. Acontece aquele mesmo caso, ó. Né? Bases iguais, elevado a meio, né? Uma, vezes uma mesma base elevada a 1. O que acontece nessa multiplicação? Conserva a base A, né? Que nesse caso é x ao quadrado menos 3, e somos o expoente. Meio com 1 fica igual a 3 meios. É o que a gente vai fazer aqui, ó. X ao quadrado menos 3 elevado a meio vezes x ao quadrado menos 3 elevado a 1. Conserva a base, que é x ao quadrado menos 3, né? Bases iguais, e somos o expoente. Meio com 1 fica 3 meios. E essa aqui é a resposta final daquele problema que a gente propôs no início do exercício, né? Então essa aqui é a resposta final. Esse problema pode ser resolvido, né, de duas formas. Pela regra da divisão, que a gente acabou de fazer, ou pela regra do produto, que eu vou fazer num próximo vídeo. E é isso aí.